Oiê, tudo bem com você? Mais um vídeo sobre redação. E quando você para escrever uma redação, você não sabe nem por onde começar? Bate dúvida lá naquele primeiro parágrafo que é a introdução? Então tá bom. Então esse vídeo é pra você. Vem comigo. Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de redação, entenda que você tem, no mínimo, em média, 4 parágrafos, ok? Esses 4 parágrafos, hoje eu vou falar só sobre introdução. É isso aí, vamos fazer que nem o Jack Stripador, corta tudo em partes e pega a primeira parte, tá? Vamos começar do começo. Vamos lá então. Essa introdução, pessoal, cortando ela em partes menores, eu vou dizer que a gente tem a tese, o embasamento e o argumento. Olha só, estamos no primeiro parágrafo, né? E esse primeiro parágrafo ainda dividi em 3 partes, ok? Vem comigo. Primeiro, você sempre começa com a sua tese, o seu ponto de vista, a sua opinião sobre o assunto. Um dos últimos temas aí do Enem foi a invisibilidade da cidadania brasileira. O que é isso? É aquele brasileiro, aquele indivíduo, aquele ser humano, que às vezes ele não participa de um programa de política social, política pública social, porque ele não tem nenhum documento. Ou então porque os documentos dele estão divergentes, ou então porque ele já entrou numa data, ou numa questão de se aposentar, mas não se aposentou porque não tem as documentações. Ele é invisível em alguma questão como cidadão. Porque falta para ele documentação, porque falta para ele registro. É como se ele não existisse. Quer um exemplo aqui? No último auxílio emergencial aí, na pandemia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele fez as continhas lá no sistema dele, passaram alguns dados e falaram, tem X brasileiro que provavelmente vai pedir o auxílio emergencial porque esse X brasileiro está aí nos dados de desemprego. Fechou, né? Ele foi lá, então, abriu o cofrezinho lá, né, junto com o presidente, e falou, a gente vai precisar de uma verba porque são X pessoas. Pessoal, detalhe, chegou o período dos indivíduos, dos brasileiros, né, baixarem o aplicativo, fazerem lá seu cadastro, e esse contingente esperado pelo ministro da Economia foi bem menor do que ele imaginava. Teve aí um número, um excedente que não estava nos planos dele, não estava na margem de erro dele. Se não estava com a sua documentação em dia, ele não constava nos bancos da Previdência Social, dos bancos públicos, não estava no banco de dados do Brasil. Você percebe? Então, de certa forma, esse indivíduo era um invisível na sociedade. O Guedes veio a público comentar sobre isso. Olha, a gente vai ter que readaptar o orçamento, a gente vai ter que repensar isso, porque teve um excedente. Vai lá no Google. Ele teve uma fala bem clara sobre isso. Então, vamos lá. Na minha opinião, eu posso começar. Vamos lá? Escreve aí. Na historiografia e na contemporaneidade, vírgula, observa-se que é fato relevante durante a história do Brasil que muitos brasileiros não são considerados como cidadãos. Ponto final. O que eu tô falando? Que isso não é de hoje, que isso é de períodos antigos, isso é uma questão estrutural na sociedade, que eu nasci aqui, vivo aqui, mas eu não consigo ter acesso aos direitos. Que eu não consigo me incluir nessa sociedade e naturalmente fazer parte dela, porque me falta acesso, ok? É só isso que eu tô falando. Na minha opinião, não é todo brasileiro que é cidadão. Cidadão, eu tô falando de direito, tá? Então, eu tenho direito à saúde, à educação, ao programa de saúde pública, mas como que eu vou ter direito a isso se eu nem consto como cidadão no sistema? Fez sentido para você? Vamos lá, põe um ponto final aí, deve ter dado 1,5 linha, 2 linhas. Agora a gente vai pro embasamento. Embasamento. O que é isso, Kelly? Minha referência, né? Qual é a fonte que eu bebi para que eu tenha essa opinião?
De onde é, Kelly, que você está tirando isso daí? Você está viajando na maionese? Ou então, até faz sentido, mas você precisa dar um embasamento para sua redação ter mais credibilidade. Entende? Não é você que está falando. Você vai pegar essa informação advinda de uma obra literária, de um livro, de um filme, de um período histórico, de uma fala de um sociólogo, de um filósofo, porque aí dá mais credibilidade, né? Dá mais veracidade para a sua redação. Legal. E de onde que você vai tirar então, hein, Kelly? Algum embasamento para isso que você acabou de falar? Brasil colônia, que é um fato? Vamos lá então. Coloca aí ponto final e já começa. Haja vista que durante o período do Brasil colônia, muitos indivíduos chegaram ao Brasil sem documentação e nem foram registrados para tal, quiçá eram considerados como cidadão, uma vez que não tinham nem direitos. Tal questão advém de uma falta de estrutura histórica no Brasil, a qual sempre manteve às margens da sociedade os mais desfavorecidos. Ponto final. Pessoal, estou falando de Brasil colônia, estou falando que quando o negro chegou aqui, necessariamente, será que houve um registro dos indígenas? Quando os indígenas tinham aqui, será que a gente pelo menos tinha registro? Será que o registro mesmo que a gente tem do genocídio, né? Porque a gente quase, o indivíduo, quem estava aqui no Brasil, enfim, a história, quase dizimou a população, né? O que tem hoje de indígena no Brasil versa aí por volta de 10%, por volta de 10%, imagine só, né? Então foi um genocídio, e será que esses registros que a gente tem realmente são válidos? Quem garante? Se até hoje os registros, algum censo, algum dado ainda pode ser questionável, imagine isso há 400, 300 anos atrás. Então o nosso problema começou de lá. É isso que eu tô falando, percebe? Bom, vamos lá. Então esse é o meu embasamento, essa é a minha referência. Eu fui beber na história do Brasil colônia para versar minha opinião. Fez sentido para você? Bom, agora então eu vou dar os dois argumentos. O que são os dois argumentos, Kelly? As duas causas do problema, os dois motivos. Tem vários motivos, mas tem que pegar pelo menos dois principais, tá? As duas causas principais dos problemas, os mais relevantes. Tá, mas causa de quê? Causa para que ainda hoje, século 21, 2022, a gente ainda tenha indivíduo no Brasil que não conste nos autos, que não conste nos registros, ok? Então vamos lá. Toma nota aí também. Ponto final agora. A gente já deve estar mais ou menos ali na sexta linha, quinta linha. Vamos lá. Aí você coloca lá. Tal problemática advém da falta de acesso à informação, vírgula, além disso, da infraestrutura precária de política pública brasileira. Ponto final. Kelly, traduz. O que você falou aí? Eu tô falando que muitas vezes nem o cidadão, nem eu. Será que se eu nasci lá em Piraporinha de Bom Jesus, minha mãe, meu pai não eram alfabetizados, nasci num lugar muito distante, será que tem fórum lá para registro? Será que lá eu consigo ter acesso à internet, daí eu sei manejar na internet para ter acesso a algum documento? Será que eu sei manejar esse app, baixar, me cadastrar? Eu não sou alfabetizada. Como que eu vou escrever lá? E será que se eu não conseguir, será que tem algum banco, algum local público que vai me instruir, que vai me ajudar a cadastrar? Porque nem escrever eu sei. Você entendeu? Então, a falta de acesso ao cidadão. Por conseguinte, eu falei a infraestrutura precária, né, de política pública. Será que, vou voltar nesse mesmo tópico aqui, nesses lugares mais afastados, tá, pessoal? Tô dando um Piraporinha de Bom Jesus só pra gente entender que tem muita região no Brasil que ainda carece de muita informação, de muito acesso, de muita estrutura, tá? Será que nesses lugares mais afastados tem algum local público que está aberto a dar informação para essas pessoas? Está aberto a instruir e a ensinar essas pessoas como se cadastrar, como ter acesso à informação, a elucidar essas pessoas. Não muito distante, quando começou aí o pagamento do auxílio emergencial na pandemia, a gente tinha filas quilométricas em bancos públicos, porque muitas vezes as pessoas precisavam apenas de informação, certo?
Então é isso. Vamos voltar ao raciocínio? Primeiro, eu dei minha tese, que foi minha opinião, tá? Segundo, eu disse de onde que eu tirei minha tese, que foi um fato histórico, ok? Eu disse que isso não é algo pontual, não é algo breve, não é algo só contemporâneo, é algo estrutural na sociedade. E terceiro item, eu disse, no mínimo, 2 causas do problema, tá? Que é a falta de acesso e a infraestrutura precária, né, de informação, de elucidar o cidadão. Pessoal, fez sentido para você? Esse é só o primeiro parágrafo. Deixa aqui o seu exemplo, deixa aqui, passa um e-mail pra gente com a sua introdução, vou corrigir com o maior prazer, deixa lá seu e-mail, uma forma da gente responder, a gente está aqui para isso, tá? Obrigada por hoje, espero ter colaborado, deixa seu joinha, sua pergunta, sua observação, sua sugestão de tema pro próximo vídeo. E até a próxima, pessoal. Obrigada por hoje e gabarita essa prova.